Saudações, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje quero apresentar para vocês uma lenda urbana um tanto quanto aterradora, que são as crianças dos olhos negros, que se trata de uma lenda que explora nossos medos de um olhar obstruído e a ideia é profundamente perturbadora de que os mais jovens de nossa espécie estão dispostos a nos destruir. Sou César do canal Aliena Mundi e meus caros Black Eyed Kids, ou as crianças dos olhos negros, nos últimos 20 anos, as pessoas disseram que encontraram crianças desse tipo e toda a história soam iguais. Como uma criança chegaria à sua porta ou à janela de seu carro e pediria ajuda. E no segundo em que eles vierem até você, você sentirá medo e irá parecer que eles têm todo o poder sobre você. Eles geralmente usam roupas escuras ou podem usar um moletom com capuz. Mas antes de conhecermos mais esse caso, gostaria de pedir a todos que se inscrevam em nosso canal para receber mais casos como esse. E não se esqueça de deixar seu like, que é muito importante. E comentem se já conhecem algum caso assim ou se já viram alguma criança dos olhos negros ou alguma coisa parecida. Nos ajude a desenvolver cada vez mais o nosso canal. Então, vamos conhecer esse caso, indo agora direto aos fatos. Você está relaxando em casa quando batem na porta. Você espia pelo olho mágico e vê uma criança pequena com um capuz cobrindo o rosto. Você abre a porta e pergunta se ela precisa de ajuda. Mas quando ela olha para cima, você está olhando para olhos negros sem vida. Não é difícil descobrir porque essas criaturas nos aterrorizam tanto. Está no nome deles. Crianças de olhos negros. São monstros modernos cujas misteriosas e aparências e comportamento não naturais inspiram o medo. Olhos incomuns são enervantes, mas é a idade desses monstros que realmente aumenta o terror. O primeiro caso, o relato de uma criança de olhos negros, apareceu em 1998. O repórter texano Brian Beatle escreveu sobre uma experiência um tanto quanto sinistra. Segue o caso. Em alguns anos atrás, estava sentado em meu carro perto de uma sala de cinema. Creio que seja aqueles cinemas ao ar livre. Betel afirmou que seu carro foi abordado por dois rapazes por volta dos 9 e 12 anos, vestindo moletons com capuz. Um apareceu como um jovem de pele morena e cabelos encaracolados, e o outro ruivo, jovem de pele clara e sardento. Betel abriu uma fresta na janela e os dois meninos pediram carona até a casa da mãe para pegar algum dinheiro para que eles pudessem ver o filme, que era Mortal Kombat. Até hoje, Betel lembra que quando o segundo dos meninos falou, ele sentiu uma sensação não natural de pavor. Ele apontou que o filme já havia começado e eles não voltariam a tempo. Mas os meninos começaram a forçar mais, dizendo coisas como eles eram apenas duas crianças e que eles não tinham arma nem nada. Beatle descreve suas vozes como mecânicas e ensaiadas. A estranha experiência culminou em terror quando ele percebeu que cada menino tinha olhos negros, esferas sem alma, sem nenhuma exibição branca. Compreensivelmente, nervoso, ele começou a se afastar, mas um dos meninos bateu em sua janela e gritou com raiva, abre aspas, "Não podemos entrar a menos que você nos diga que está tudo bem. Deixe-nos entrar." O homem acelerou e, ao verificar seu espelho retrovisor, ele notou que as estranhas crianças de olhos negros
tinham desaparecido completamente. Em 2013, Beatle escreveu que sua estranha experiência com essas crianças foi originalmente compartilhado em uma comunicação privada com um pequeno grupo de amigos em uma lista de e-mail que vazou na internet. Mas a história de Beatle é, sem dúvida, a base de todas as tradições dessas crianças de olhos negros. E assim, meus caros, nasceu uma lenda urbana. Em relatos de testemunhos oculares e outras histórias, as crianças infantis frequentemente usam roupas com capuz, embora algumas versões afirmem que eles estão vestindo uma roupa antiquada. Eles têm padrões de fala estranho, olhos negros e talvez o mais importante, eles simplesmente não agem de maneira que achamos que crianças deveriam. Semelhante a alguma lenda de vampiros, parece que eles devem ser convidados para um espaço privado. Embora os encontros tendem a terminar sem efeitos duradouros, em algumas pessoas que tiveram desentendimento com essas criaturas, relatam pesadelos e agorafobia. Através das inúmeras entrevistas, Beatle conduziu enquanto sua história circulava online. Outros em todo o mundo começaram a falar sobre suas próprias e supostas experiências com outras crianças de olhos negros. A Inglaterra, em particular, parece atormentada por crianças assim há muito tempo, e muitas vezes servem de forragem para tabloides e jornais, como em 2014, quando o compositor e investigador paranormal Lee Brackell foi entrevistado sobre a localização em Cannock Chase, na Inglaterra. A história sensacional foi rapidamente captada pela imprensa britânica e internacional. Lee estava investigando rumores de avistamentos de um fantasma de olhos negros em Cannock Chase, incluindo um onde uma mulher e sua filha estavam passeando quando ouviram gritos e avistou uma criança vagando sozinha. A mãe correu para alcançá-la, mas não conseguiu encontrar a criança. Quando ela se virou, uma menina, aparentando ter 10 anos, ficou ali com as mãos sobre os olhos. A mulher perguntou, abre aspas, você está bem? E continuou perguntando, você estava gritando? A garota apenas deixou cair as mãos e revelou os olhos. A mulher disse que eram completamente pretos, sem íris, sem branco. Assustada, a mulher agarrou a filha e deu um salto para trás. Quando ela olhou para cima, esperando ver a criança, ela havia desaparecido. Curiosamente, Lee também afirmou que a mesma garota, a quem ele chama de fantasma, tinha sido vista no mesmo local há 30 anos atrás, na mesma área por sua própria tia, algo que ele escreveu em seu livro de 2013. O livro se chama OVNIs, Lobisomens e Homem-Porco. Lee afirma que sua tia ouviu uma criança chorando à noite, e seguindo soluços, ela se deparou com uma menina de cerca de 6 anos de idade que olhou para ela com olhos completamente negros, antes de correr para a floresta. Mesmo uma busca policial pela criança não resultou em nada. Os avistamentos desta singular menina em Cannock Chase pode ser conectado a uma tragédia da vida real, que influenciou a identificação de Lee da criatura como o fantasma de Cannock Chase. Ele ganhou as manchetes na década de 1960 como local de uma das maiores investigações policiais da história britânica, a busca pelo assassino de 3 meninas de uma escola local. Alguns dizem que a criança de olho negro daquela área é o fantasma de uma das meninas. E faria sentido que uma jovem moradora que cresceu com essas histórias e acreditaria que ela tinha visto algo, mesmo que não estivesse lá. Como a lenda urbana das crianças de olhos negros evoluiu a partir de referências a relatos de testemunhos oculares dos monstros da imprensa britânica e americana, sua presença na mídia de todos os tipos explodiu. Numerosos vídeos no YouTube afirmam mostrar evidências que tais criaturas existem.
Essas crianças de olhos negros também ganharam notoriedade e expansão da tradição através de textos e produções de fanfics. A série de quadrinhos dessa criatura expande e a ameaça dos monstros com a invenção de uma história de origem violenta, onde crianças normais se transformam em crianças dos olhos negros. E a cultura pop dos anos de 1950 foi inundada com filmes e literatura mostrando crianças más e delinquentes juvenis. Nessa época, o tema das crianças nascendo más tornou-se predominante, quando fomos apresentados para personagens cada vez mais jovens com características ameaçadoras herdadas geneticamente, como um desejo de matar e controle da mente. Então, durante a década de 1970 até a década de 1990, vemos um aumento nos textos de terror com crianças possuídas por demônios ou algum outro tipo de entidade maligna. Eles até são retratados como os filhos literais do próprio diabo. Ninguém sabe onde ou como essas crianças aparecem. Os teóricos da conspiração acreditam que as crianças dos olhos negros são alienígenas tentando alcançar a Terra. Os demonologistas acreditam que são os filhos do próprio diabo. E se você os deixar entrar, estará permitindo que o mal entre em sua vida. Eles querem entrar em sua casa para ligar para os pais. Porém, ao fazer contato visual, parece que há um trauma muito sinistro nessa história. Uma da história é assim. Na cidade de Nevada, no meio do nada, em Vermont, um casal de idosos ouviu o som de 3 batidas na porta. Eles abriram a porta e viram 2 crianças, um menino e uma menina. Abre aspas. Meus pais estarão aqui em breve, podemos entrar? As crianças não fizeram contato visual e apenas ficaram paradas na porta. O casal de idosos hesitou, mas depois de um tempo, eles deixaram os meninos entrarem. As crianças se acomodaram no sofá, enquanto a esposa preparava um chocolate quente e o marido fazia perguntas sem respostas. A esposa voltou e notou que seu gato estava com medo e bravo com as crianças. E elas pediram: podemos, por favor, usar o seu banheiro? A esposa olhou para as crianças e finalmente as viu. Os olhos das crianças eram negros como um universo sem estrelas. Ela os encaminhou para o banheiro e voltou para o marido, que cobriu o rosto com a mão. Ela perguntou: você viu os olhos deles? O marido então mostra a ela sua mão cheia de sangue e uma hemorragia nasal. A energia acabou repentinamente e a casa ficou tão escura quanto os olhos das crianças. A esposa dirigiu-se ao banheiro e foi confrontada pela voz das crianças no final do corredor dizendo: nossos pais estão aqui. As crianças então saíram da casa deixando a porta aberta. A esposa então notou que havia 2 homens no final da estrada. Os homens eram muito altos e magros. A esposa acenou, mas não recebeu o mesmo gesto amigável. Os 2 homens e a criança fugiram juntos em um carro. Logo em seguida, a energia voltou e as crianças foram embora. Ao longo da semana seguinte, coisas estranhas aconteceram na casa. 3 dos 4 gatos desapareceram e o quarto foi encontrado morto numa poça de sangue. O marido continuou a ter hemorragia nasal e finalmente foi ao médico, onde foi diagnosticado com um câncer de pele muito agressivo. Hoje em dia, as pessoas ainda afirmam ver as crianças dos olhos negros ao dirigir tarde da noite por uma estrada vazia ou fora de sua janela tarde da noite, ou mesmo espreitando nas sombras de seus quartos. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixe um comentário pra gente aí, que é deveras importante. Se não conhece nosso canal, tratamos de casos sobrenaturais e mistérios sem solução. Já se inscreva para não perder nossas publicações. Deixe um like aí pra gente
e compartilhe essa postagem com quem curte esses casos assim como eu. Um grande abraço a todos, fiquem bem e até a próxima!